Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. É com muito prazer que hoje eu retorno à minha cidade natal para compartilhar algumas reflexões, novamente, com este público tão qualificado, constituído pelos seguidores do Centro Dom Bosco. E desde já eu quero agradecer aos diretores do CDB pelo convite para falar deste tema, os ídolos de barro do conservadorismo, Winston Churchill, Ronald Reagan e Margaret Thatcher. E falar desse tema é um desafio porque nós pertencemos a uma geração de católicos que cresceram sob a influência da ordem liberal que a Revolução construiu sobre as ruínas da cristandade. Em consequência disso, muitos católicos aceitam com naturalidade a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, a democracia parlamentar, o liberalismo econômico, a hegemonia das potências anglo-protestantes a nível internacional. Isso tudo que eu acabei de citar foi condenado pelo magistério da Igreja, conforme eu tive a oportunidade de demonstrar na minha última palestra, intitulada Os Erros do Neoconservadorismo e Sua Influência nos Ambientes Católicos, no 6º Fórum da Liga Cristo Rei. Entretanto, embora isso tudo tenha sido condenado pela Igreja, muitos católicos defendem esses valores, sem perceber que conservá-los significa tão somente conservar a Revolução. E por que isso acontece? Isso acontece por dois motivos. Porque a nossa geração de católicos, as últimas gerações de católicos, não tiveram a oportunidade de conhecer a ordem internacional vigente há 500 anos, quando o mundo vivia sob hegemonia dos impérios ibéricos, Portugal e Espanha, que estavam a serviço da Igreja Católica. Esse é o primeiro motivo. Ou seja, a nossa geração de católicos não tem essa base de comparação. Se esquece dessa base de comparação. O segundo motivo, mais recente, é o seguinte: depois do Concílio Vaticano II, o magistério da Igreja foi modificado com a finalidade de anestesiar a resistência dos católicos ao mundo moderno. Ou seja, os católicos da nossa geração foram formados, educados, por assim dizer, para aceitar isso tudo com naturalidade. Algo que jamais seria aceito por católicos portugueses e espanhóis de 500 anos atrás. E aí disso se segue que muitos católicos, ao combater movimentos revolucionários mais avançados, como o comunismo, por exemplo, incorrem no equívoco de defender a ordem liberal, quando, na verdade, deveriam batalhar pela restauração da ordem antiga. Ou seja, eles acabam tomando como referência, como modelo, esses ícones do conservadorismo moderno, como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, quando, na verdade, deveriam tomar como modelo os governantes que a Igreja Católica aprovou e aplaudiu sem restrições, como Dom Miguel, como Dona Maria I, como Filipe II, como Gabriel García Moreno, Rafael Carrera Túrcios,
ou mais recentemente, como o doutor Antônio Salazar e o general Francisco Franco. Esses foram os governantes católicos que a Igreja, por meio da palavra autorizada dos papas, aprovou e aplaudiu sem nenhuma ressalva. Mas, por não conhecer suficientemente esses líderes e tomá-los como base de comparação, os católicos atuais acabam pegando emprestado esse figurino do conservadorismo anglo-saxão. E isso nos leva ao tema da presente palestra. Nessa palestra de hoje, eu buscarei demonstrar que nenhum católico deve tomar essas figuras como modelo ou deve admirá-las de forma alguma. Porque estes três personagens, Ronald Reagan, Winston Churchill e Margaret Thatcher, cometeram ações frontalmente contrárias ao magistério da Igreja em diversos pontos. E muitas vezes até atentaram diretamente contra os interesses do catolicismo, contra os valores do catolicismo. Eu estabeleci, portanto, um roteiro, vou descrevê-lo para que todos aqui saibam o caminho que nós vamos percorrer. Eu falarei primeiro de Winston Churchill, falarei da origem familiar dele, dos seus primeiros anos de carreira, sua iniciação na maçonaria, sua atuação como Lorde do Almirantado na Primeira Guerra Mundial, seu papel na desastrosa campanha de Galípoli em 1915 e 1916, seu papel no afundamento do Lusitânia, que foi um crime de guerra. Falarei também da sua atuação como ministro das munições, inclusive mencionarei a proposta de consolidação do regime socialista na Rússia, que ele apresentou por meio de documento oficial ao governo britânico. E muitas pessoas o consideram um grande anticomunista. Imaginem se não fosse. Falarei da sua atuação como secretário da Guerra e da Força Aérea, quando ele criou uma tropa especial para massacrar a população católica que lutava pela independência da Irlanda, em 1919, 1921. Falarei dos seus mandatos no parlamento, citarei aqui as declarações em defesa de Hitler e Mussolini, que ele proferiu por meio de discursos e artigos escritos na década de 30. Isso está registrado, inclusive, em livros de autoria dele. Falarei da sua atuação como primeiro-ministro da Inglaterra na década de 40, seu envolvimento com seitas ocultistas, o Telema, suas investidas militares contra o Brasil, quando o nosso país ainda era uma nação neutra na Segunda Guerra Mundial, em 1940, o incidente com o navio Siqueira Campos, o genocídio na Índia, a fome de Bengala, as suas incursões contra a Espanha, uma nação católica pela qual Pio XII tinha muito apreço, na figura do general Francisco Franco. Falarei dos acordos que Churchill assinou com o camarada Stalin na 4ª Conferência de Moscou, que resultaram na entrega da Polônia ao comunismo internacional, o chamado Acordo das Porcentagens. Falarei também da sua última gestão como primeiro-ministro em 1951 e 1955, quando ele esteve envolvido no golpe de Estado que derrubou o governo do Irã. Em seguida, eu falarei de Ronald Reagan. Essa parte da exposição também está subdividida em capítulos. Mencionarei rapidamente a sua origem familiar, seus primeiros anos de carreira, sua iniciação na maçonaria, seu decreto que legalizou o aborto terapêutico, entre aspas, na Califórnia, em 1967. Depois, mencionarei, descreverei, citando documentos, o papel que Ronald Reagan, já como presidente dos Estados Unidos, teve na introdução de programas de controle de natalidade aqui na América Latina, na Iberoamérica nos anos 80, inclusive no Brasil. Há documentos do Itamaraty a respeito disso, documentação sigilosa, inclusive.
Falarei um pouco da ajuda que Ronald Reagan prestou à criação do Hamas nos anos 80, juntamente com o Mossad, o Serviço Secreto de Israel. Posteriormente, descreverei a sua atuação no chamado escândalo Irã-Contras, que foi um esquema clandestino de fornecimento de armas para o regime dos ayatolás, nos anos 80 também. Falarei do papel que ele teve na construção do arsenal de armas químicas e biológicas de Saddam Hussein, do Iraque, e de algumas ações que ele aplicou contra o Brasil. O caso de espionagem contra o programa nuclear do Brasil, nos anos 80, sanções comerciais que ele aplicou contra o nosso país, inclusive uma série de doações que o governo americano fez a sindicatos comunistas no nosso país por intermédio da NED, a National Endowment Foundation, que existe até hoje, essa organização, criada nos anos 80. E, por fim, falarei da Margaret Thatcher, papel dela na legalização do aborto no Reino Unido, em 1967, suas conexões com o movimento ambientalista internacional, que estão registradas num relatório do Serviço Nacional de Informações, do antigo Serviço Nacional de Informações, e alguns incidentes que o governo britânico, sob gestão de Margaret Thatcher, teve com o Brasil durante a Guerra das Malvinas. Pois bem, então vamos começar pelo nosso personagem mais antigo, Winston Churchill. Winston Churchill nasceu no seio de uma família aristocrática britânica. Ele era filho do senhor Randolph Churchill, sócio da família Rothschild, na exploração de diamantes na África do Sul. Portanto, era uma família muito bem relacionada com a Banca Internacional. Ele foi iniciado na maçonaria em 1901, vamos pegar aqui a data, foi iniciado na maçonaria em 24 de maio de 1901, na loja número 1591. Passou algum tempo no Exército, 4 anos, se eu não me engano, depois saiu do Exército e seguiu a carreira política, normalmente, a princípio no Partido Conservador, depois migrou para o Partido Liberal e, por fim, voltou para o Partido Conservador. Quais foram as funções que ele ocupou e quais foram as suas ações nesse período? O primeiro cargo no poder executivo que Winston Churchill ocupou foi o cargo de ministro da Segurança Interior. Ministro do Interior, que equivale aqui no Brasil a ministro da Justiça, responsável pela ordem pública. E ele ficou só 2 anos nessa função, 1910, 1911, e nessa função ele teve ao seu encargo a execução de uma lei recém-aprovada pelo parlamento britânico que mandava raspar a cabeça das meninas de rua em Londres. O parlamento britânico, nessa época, aprovou essa lei determinando que se raspasse a cabeça das meninas à força quando elas estivessem se prostituindo na rua, porque elas estavam passando piolho. Porque na cabeça dessas pessoas, o problema não é ter menina se prostituindo na rua, o problema é que elas estão passando piolho. E coube ao senhor Winston Churchill executar essa lei, dar cumprimento a essa lei. E quem se surgiu contra isso, é bom registrar, quem publicou um artigo, um libelo contra esse decreto, foi o Chesterton, o Gilbert Chesterton, no seu livro O que há de errado com o mundo. Nessa época, o Chesterton ainda não havia se convertido ao catolicismo, mas estava nesse caminho. Posteriormente, ele exerceu a função de Lorde do Almirantado, de 1911 a 1915. É o cargo que aqui no Brasil equivale a comandante da Marinha. Notem, 1911 e 1915, o que aconteceu nesse meio tempo? A Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1914 e terminou em 1918. E nessa função de Lorde do Almirantado, Winston Churchill foi responsável por um crime de guerra, pelo menos, e uma decisão desastrosa, um erro de estratégia, de avaliação da situação. O crime de guerra foi o seguinte: na época, quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, os Estados Unidos ainda estavam neutros.
Vamos lembrar, os americanos só entraram na Primeira Guerra Mundial em 1917. Nessa época, portanto, eles ainda estavam neutros. Acontece que o Churchill queria trazê-los para dentro da guerra para ajudar a Grã-Bretanha. Então ele concebeu uma maneira engenhosa de predispor a opinião pública norte-americana contra a Alemanha. O que ele fez? Ele mandou retirar a proteção, a escolta naval que protegia um navio de passageiros norte-americanos que estava se deslocando dos Estados Unidos para a Inglaterra, o Lusitânia. Qual era o raciocínio dele? Nós vamos retirar a proteção desse navio civil, os alemães vão afundá-lo, a população norte-americana vai ficar revoltada e o governo dos Estados Unidos vai declarar guerra à Alemanha, ou pelo menos vai se sentir predisposto a fazê-lo. E foi exatamente o que aconteceu. Era um navio civil, só de passageiros, e era um navio, até certo ponto, luxuoso, né, que levava personagens da alta sociedade norte-americana, e deu certo, né? Infelizmente deu certo, esse navio foi afundado. Os Estados Unidos não entraram na guerra nesse momento, mas já se indispuseram, né? O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, tinha ainda uma postura neutralista e depois ele vai acabar entrando na guerra mesmo em 1917. Ah, professor, por que ele não foi demitido? Por que não aconteceu nada com ele em virtude dessa decisão? Porque foi uma decisão sigilosa. Essa informação só veio a público quando as atas do almirantado foram desclassificadas. Vamos lembrar, em quase todos os países existe uma legislação que prevê um prazo de sigilo para os documentos sensíveis, né, que tratam de informações sensíveis. Então, no primeiro momento, ninguém ficou sabendo, ninguém pôde imaginar que aquele navio havia sido afundado porque Churchill mandara retirar a proteção. Isso só veio a público décadas depois. E também no ano seguinte, né, aliás, não, no ano seguinte não, no mesmo ano, em 1915, Churchill foi mentor de uma expedição militar desastrosa que custou 600 mil mortos, que foi a campanha de Galípoli. Uma tentativa de encurtar a Primeira Guerra Mundial, derrotando o Império Otomano. Qual que era o raciocínio dele? A capital do Império Otomano está ali perto do Estreito de Bósforo, ali que na época eles chamavam de Galípoli, né, Estreito de Galípoli, raciocínio. Vamos entrar com a nossa marinha por dentro do estreito, atacando as fortificações de um lado e do outro, até chegar perto da capital, aí nós vamos desembarcar e tomar a capital do Império Otomano. E não deu certo. Eles passaram 9 meses insistindo em abrir caminho ali pelo canal, apanharam, perderam 600 mil homens e depois tiveram que se retirar. Então, esse foi o desempenho de Churchill como Lorde do Almirantado. Ele não tinha competência como estrategista, tinha competência para conceber crimes de guerra, mas para inventar, conceber uma solução que rompesse o impasse, ele não tinha capacidade. No ano seguinte, ele ocupou o cargo, no ano seguinte não, em 1917, ele ocupou o cargo de Ministro das Munições. E foi nessa função que ele sugeriu ao governo britânico que fornecesse armas ao governo bolchevique recém-vitorioso, recém-instaurado na Rússia. Vamos lembrar, a Revolução Bolchevique triunfou em outubro de 1917. E qual era o raciocínio do Churchill? Os bolcheviques tiraram a Alemanha da guerra. Estão se preparando para assinar o Tratado de Brest-Litovsk, que foi assinado de fato em março de 1918, tratado que entregou territórios ao Império Alemão e tirou a Rússia da guerra. Isso é ruim para nós, ingleses, porque a partir de agora a Alemanha não terá que se preocupar com o fronte oriental e terá condições de jogar toda a sua energia contra a França e contra nós. Então, qual foi a proposta de Churchill ao governo britânico? Proposta essa registrada num memorando de 7 de abril de 1918. Nesse memorando, Churchill sugeriu ao governo britânico: vamos fornecer armas, vamos nos oferecer para fornecer armas ao governo comunista da Rússia
para que eles possam derrotar os czaristas, os monarquistas, e, em troca, eles se mantêm na guerra contra a Alemanha. Essa vai ser a transação. Não saiam da guerra. Continuem lutando contra a Alemanha. Nós vamos reconhecer o governo de vocês e, além disso, vamos fornecer armas para que vocês derrotem a nobreza, os czaristas, os russos brancos, que só foram derrotados mais tarde, em 1921, 22. Essa foi a proposta, que não foi aceita pelo gabinete, porque a essa altura o Churchill já era conhecido por conceber ideias que não davam certo, mas ficou registrado ali no memorando. Esse memorando está reproduzido num livro escrito por um admirador do Churchill, professor Martin Gilbert, The First World War, A Complete History. Aí, no ano seguinte, ele foi transferido para o cargo de secretário da Guerra e da Força Aérea. Ele acumulou as pastas do Exército e da Força Aérea. E foi nessa função que ele promoveu o massacre dos católicos irlandeses. A Irlanda iniciou sua guerra de independência em 1919 e concluiu-a com sucesso em 1921. Em 1921, se eu não me engano, foi assinado o Tratado de Paz, pelo qual a Irlanda se libertou da tutela britânica, manteve um vínculo oficial, formalmente no papel a Irlanda continuou sujeita à coroa britânica. Esse vínculo oficial só foi rompido nos anos 50, mas na prática o país se tornou independente em 1921. Com apoio da Santa Sé. A Santa Sé apoiou discretamente a independência da Irlanda. Por quê? Vamos lembrar, a Irlanda, sendo um país maciçamente católico, obviamente ela deu uma coloração, um fundo religioso muito acentuado à sua guerra de independência. Para os irlandeses, não se tratava apenas de livrar o país da tutela estrangeira. Tratava-se também de livrar o país da tutela protestante. Lembremos que os irlandeses sofriam discriminações legais no Reino Unido, pelo menos até 1828. Somente em 1828 que o governo britânico aboliu as disposições legais que impediam irlandeses de exercer certas funções, de ter cidadania plena. Então, a guerra de independência da Irlanda teve um fundo religioso muito acentuado. Durante essa guerra, os irlandeses enviaram um emissário à Santa Sé para colher apoio. O Papa Bento XIV, ele apoiou discretamente a independência da Irlanda. Não apoiou abertamente porque isso geraria um problema diplomático com a Grã-Bretanha. Já havia um problema diplomático em consequência da Declaração de Balfour. Vamos lembrar, quando o governo britânico emitiu a Declaração de Balfour em 1917, apoiando a futura criação do Estado de Israel, o Papa Bento XIV se insurgiu, Bento XV é do século XVIII, Bento XV se insurgiu contra essa declaração e declarou com todas as letras: os judeus não têm qualquer direito de soberania sobre a Terra Santa. Posteriormente, ele reiterou essa posição no consistório, numa declaração perante o consistório, que eu tive a oportunidade de citar em outra palestra. Então já havia uma certa tensão entre a Santa Sé e o governo britânico, em consequência da Declaração de Balfour, e a Santa Sé, obviamente, apoiou discretamente o processo de independência da Irlanda. Nesse período, Winston Churchill se encarregou de reprimir os nacionalistas irlandeses. O que ele fez? Como ele não queria usar o exército para fazer o serviço sujo, ele instituiu uma força paramilitar, os Black and Tans. Black and Tans era uma referência às cores dos uniformes. Essa tropa era formada basicamente por veteranos da Primeira Guerra Mundial, e se vocês procurarem imagens na internet, vocês vão encontrar fotos bastante chocantes, principalmente de abusos e atrocidades contra a população feminina da Irlanda, por ocasião da Guerra de Independência. Malgrado a resistência do governo britânico, a Irlanda se libertou
por meio do Tratado de 1921. Posteriormente, Churchill ocupou uma cadeira no parlamento, na década de 30, e muitas pessoas, alguns admiradores de Churchill, gostam de lembrar do papel que ele desempenhou no combate às potências do eixo na Segunda Guerra Mundial, quando era primeiro-ministro da Inglaterra, e esquecem que Churchill buscou, até onde pôde, uma acomodação com a Itália fascista e com a Itália nazista. Ele só passou a se opor às potências do eixo a partir do momento em que sentiu que os interesses da Inglaterra estavam ameaçados. Então não era nem um pouco idealista, era pragmático. Só a partir de um certo momento, quando ele sentiu que as potências do eixo estavam adotando uma política externa revolucionária destinada a quebrar o status quo dominado ali pelas potências anglo-saxãs, aí ele mudou de posição. Eu vou citar aqui algumas declarações que Churchill fez na década de 30. Inclusive, são declarações que estão reproduzidas no livro dele, Step by Step, de 1939. É um livro que reproduz discursos, artigos que ele publicou. Dá para achar na internet esse livro, em PDF. Artigo publicado no jornal Evening Standard, no dia 17 de setembro de 1937. Abre aspas. Pode-se não gostar do sistema de Hitler e, ao mesmo tempo, admirar a sua façanha patriótica. Se o nosso país for derrotado, espero que encontremos um campeão tão indomável como ele para restaurar a nossa coragem e o nosso lugar entre as nações. Em mais de uma ocasião, fiz o meu apelo público para que o Führer da Alemanha se torne agora o Führer da paz. Página 158 do livro dele, Step by Step. Posteriormente, ele resolveu sair do armário no artigo publicado no mesmo jornal, no dia 14 de outubro de 1937, abre aspas, a história dessa luta, a luta de Hitler para chegar ao poder, a história dessa luta não pode ser lida sem admiração pela coragem, perseverança e vitalidade que o capacitou a desafiar, conciliar ou sobrepujar todas as autoridades e resistências que obstruíam o seu caminho, fecha aspas. Agora, a opinião dele a respeito da Itália fascista, do regime de Mussolini. Num discurso proferido na Câmara dos Comuns, no dia 17 de fevereiro de 1933, Churchill qualificou Mussolini como o maior legislador entre os homens vivos. E mais tarde, quando Mussolini invadiu a Etiópia, ele também discursou em defesa da invasão. No dia 24 de outubro de 1935, abre aspas, ninguém pode pretender que a Abissínia seja um membro adequado, digno de sentar à mesa em pé de igualdade numa Liga de Nações Civilizadas, fecha aspas. Pelo fato do país ser africano, ele supunha que não tinha direito à independência ou de ser tratado de igual para igual. Vocês notem aí o racismo embutido na declaração. Agora vamos falar um pouco da sua atuação como primeiro-ministro. Vamos recordar, a Primeira Guerra Mundial eclodiu em 1939, quando a Alemanha invadiu a Polônia. Logo em seguida, sobreveio a declaração de guerra da França e da Inglaterra. E Churchill foi chamado a ocupar o cargo de primeiro-ministro. Chamberlain viu-se desmoralizado, a política de apaziguamento não havia funcionado. Consequentemente, ele saiu e Churchill assumiu o cargo de primeiro-ministro. E aí ele se envolveu numa série de atividades curiosas. Ele buscou a consultoria de um líder ocultista bastante conhecido, chamado Alexei Crowley, que inclusive é um dos inspiradores do Alexander Dugin, o conselheiro
do presidente russo atual, né? Alexei Crowley, não sei se assim se pronuncia o nome dele, chefiava uma seita, a seita do Telema, e quem fez a ponte desse cidadão com Churchill foi o capitão Ian Fleming, assessor do diretor de inteligência naval da Inglaterra. Churchill buscou, então, a assessoria desse homem, que ele era supersticioso. Os nazistas também eram muito supersticiosos, tinham lá a sua ligação com o ocultismo, com maçonaria florestal, etc. e tal. Então, Alexei Crowley aconselhou Churchill a posar para as fotos, sempre fazendo aquele sinal que muitas pessoas pensam que é V de vitória. Não é, isso aí é uma encenação satânica, viu, minha gente? Isso aí representa o Deus, entre aspas, Apópis Tipon, que, segundo o Alexei Crowley, é o Deus capaz de bloquear as energias solares que vêm da suástica. Então ele aconselhou, olha só, ele aconselhou o Churchill a fazer sempre esse sinal para as fotos, porque os nazistas iam entender, as pessoas não vão entender, mas eles vão entender a mensagem cifrada, que eles também têm ligação com esse tipo de seita, de movimento ocultista, e por isso que eu desaconselho as pessoas a fazer esse sinal. Muitas pessoas fazem esse sinal achando que é um V da vitória, e na verdade isso daí é uma encenação satânica, está registrado. Depois eu posso fornecer a fonte para vocês. Então, era um homem supersticioso. E curioso, assim, esse é um dado curioso, né? Que Churchill, sendo um homem tão supersticioso, mas ele qualificava a Igreja Católica como a igreja do absolutismo e da ignorância. Eu recomendo, aliás, recomendo com ressalvas, obviamente, né? Recomendo para quem quer saber a opinião de Churchill sobre o catolicismo e sobre as nações católicas, eu recomendo que procurem a coletânea que ele publicou, História dos Povos de Língua Inglesa. É uma coletânea em que ele faz uma leitura bastante enviesada da história, retratando os povos de língua inglesa como os mocinhos, né? São os mocinhos, né? São os homens que levam a liberdade pelo mundo afora, enquanto que a França e a Espanha, as monarquias católicas, são as potências do absolutismo, da Inquisição, da ignorância, da superstição, né? do obscurantismo. De modo que nenhum católico pode tomá-lo como modelo para nada. É um livro blasfêmico, né? Uma coletânea de livros blasfêmicos. Mas não ficou só por aí, não. Winston Churchill também criou problemas com o Brasil, que era uma nação neutra na época. 3 navios brasileiros foram apresados ilegalmente, violando as normas de guerra e violando o magistério da Igreja também. Vamos lembrar, Pio XII, nas suas alocuções Neo Alba e Grazi, de 1939 e 1940, condena expressamente esse tipo de procedimento de nações mais fortes contra nações mais fracas. Qualquer católico que queira saber como o cenário internacional, o relacionamento entre as nações deve funcionar, deve primariamente buscar as alocuções de Pio XII, de 1939, 1940 e 1941. Todas feitas em 24 de dezembro, as alocuções de Natal. E qual foi o argumento, né? Ele argumentou, o primeiro navio a ser apresado foi o Itapé. A Marinha Britânica abordou esse navio mercante e constatou que ali no meio da tripulação havia 22 homens alemães, de origem alemã. E já haviam sido naturalizados brasileiros. Não tinham qualquer ligação civil ou militar com o governo alemão. Mas por serem alemães de nascimento, foram capturados e levados embora. Esse foi o primeiro incidente, em 1940. O segundo foi o apresamento do navio Buarque. Eles confiscaram a carga, alegando que era contrabando de guerra. E o terceiro incidente, que aconteceu em novembro de 1940, foi o apresamento do navio Siqueira Campos, que trazia uma carga de material bélico que havia sido encomendada pelo Exército Brasileiro na Alemanha
E foi um procedimento, inclusive, traiçoeiro, porque eles esperaram o navio brasileiro se afastar da costa de Portugal para não ter problema com o governo português, e aí pegaram o navio em águas internacionais, levaram para o Estreito de Gibraltar, e só depois de muitos protestos do governo do Brasil que esse navio foi devolvido, junto com a carga, no dia 21 de dezembro de 1940. Isso tudo está registrado num livro, O Enigma dos Submarinos, do coronel José Fernando Maia Pedrosa, que foi chefe da seção de Geografia e Estado-Maior do Exército lá atrás. Nesse mesmo período da Segunda Guerra Mundial, Churchill também foi responsável pelo genocídio de Bengala, porque na época, vamos lembrar, na época a Índia era colônia da Inglaterra. E qual foi a solução que Churchill encontrou para evitar o desabastecimento da Grã-Bretanha durante a guerra? Confiscar o alimento, o arroz principalmente, que era produzido em Bengala e, consequentemente, deixar aquela população nativa morrer de fome. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram, mas foi muita gente. Ele também criou problemas nesse período com a Espanha, uma outra nação neutra que a Inglaterra perturbou durante a guerra. Vamos lembrar, a Espanha, na época, era governada pelo general Francisco Franco, governante cristão exemplar, nas palavras de Pio XII. Muito me admira que alguns católicos admirem Churchill, malgrado tudo que se sabe a respeito dele, e ignorem ou até vejam com ressalvas a figura do general Francisco Franco, que transformou a Espanha no Estado católico, que recebeu do Papa Pio XII a mais alta comenda que um católico pode receber por serviços prestados à religião, o Gran Colar da Ordem de Cristo. Em 1954, vamos lembrar, a concordata que a Espanha assinou com a Santa Sé no ano anterior foi considerada exemplar. E Winston Churchill também criou problemas com a Espanha. Ele queria a Espanha fora da posição neutra. Ele queria que a Espanha repatriasse a divisão azul que estava combatendo lá os soviéticos. E, de fato, uma decisão polêmica do governo espanhol. Então, o governo britânico criou uma rede de espionagem no território espanhol, a chamada Rede São Miguel, que foi desmantelada pelos militares espanhóis, isso está registrado. E um dos espiões, aí vem um aspecto cômico da situação, um dos membros dessa rede, um dos diretores dessa rede de espionagem, era um major chamado Dudley Clark, foi preso em Madrid vestido de mulher. Tem foto, eu até publiquei na internet a foto desse major vestido de mulher. E depois da guerra, ele se tornou diretor de relações públicas do Partido Conservador, a convite do Winston Churchill. Então, isso é o conservadorismo deles. Então, esse major preso vestido de mulher em Madrid fracassou na sua missão. O Churchill, não satisfeito, ele encarregou o embaixador inglês em Madrid de intimidar o Franco numa conversa, um diálogo que aconteceu no dia 20 de agosto de 1943, e não funcionou. Esse embaixador, Samuel Roar, nas suas memórias, admitiu, olha, eu fiquei impressionado com a firmeza, com a frieza do general Francisco Franco. Eu usei todos os meus truques e nenhum funcionou. Ele não se deixou intimidar. Impressionante. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill ordenou às forças aliadas que destruíssem a abadia de Monte Cassino, um monumento histórico, milenar, que remonta às primeiras épocas da cristandade. E Churchill desconfiava que os nazistas estavam usando aquela abadia como ponto de observação ou como estoque de munição, qualquer coisa do tipo. Não estava. Os monges não estavam ajudando o exército alemão de forma alguma, mas mesmo assim Churchill ordenou ao comandante das forças aliadas estacionadas naquele teatro de operações que bombardeasse, que destruísse a abadia de Monte Cassino. Depois, ela foi reconstruída.
E ainda durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill foi responsável pela entrega da Polônia ao comunismo. Vamos lembrar, a Polônia foi invadida, ao mesmo tempo, praticamente, pela Alemanha e pela União Soviética, né? Os dois exércitos se encontraram ali no Rio Bug, dividiram o país em zonas administrativas, e os nacionalistas poloneses se dividiram em dois grupos, né? Um grupo foi para Moscou, para viver sob os comunistas, né? Sob proteção do governo soviético, e o outro grupo, o governo legítimo da Polônia, se estabeleceu em Londres, na esperança de que, após a guerra, a Inglaterra ajudasse a restaurar a independência da Polônia. E qual foi a decisão do Churchill? A decisão dele foi entregar a Polônia e outras nações do leste europeu ao governo soviético. Isso foi decidido na 4ª Conferência de Moscou, que transcorreu de 9 a 19 de outubro de 1944. Esse acordo ficou conhecido como Acordo das Porcentagens, porque, literalmente, foi assim que foi feito. O Churchill pegou um pedaço de papel, rabiscou, ó, nesse país aqui, vocês vão ter tanta porcentagem de influência e nós tanto, né? Então, na Polônia, na Hungria, na Romênia, vocês vão ter 90%, é de vocês. Agora, para nós, é fundamental manter a independência da Grécia. A Iugoslávia pode ser um país socialista neutro, 50 para cada um. Ele se centrou basicamente na estratégia mediterrânea, né? Sendo a Inglaterra uma potência naval, precisava ter livre acesso ao mar Mediterrâneo. Então, a Polônia fica para vocês. Então, a maior nação católica do leste europeu foi entregue ao comunismo por decisão de Winston Churchill. Nesse mesmo dia, nessa mesma ocasião, nessa mesma conferência, Churchill também concordou em entregar ao governo soviético todos os cidadãos soviéticos que estivessem residindo em áreas sob ocupação das forças aliadas. Inclusive, pessoas que haviam fugido no tempo do czar. Vamos separar as coisas aqui, pessoal. Vamos separar as duas categorias de pessoas. Você tem uma categoria de pessoas que foram entregues para o governo soviético que eram basicamente militares do Exército Vermelho que haviam desertado e que estavam ali nas zonas ocupadas pelo exército americano e pelo exército britânico. Então, esses homens foram capturados e entregues para a KGB. Pode até discutir. Mas você tem uma outra categoria de pessoas formadas assim, por civis, por homens, mulheres, inclusive pessoas da nobreza que haviam fugido no tempo do czar, em 1917 e 18, se estabeleceram na Inglaterra. E essas pessoas também foram caçadas, entregues, colocadas em navios e levadas para a União Soviética. Algumas conseguiram escapar porque naquele tempo não tinha sistema informatizado. Então muita gente passou batida. Se fosse hoje, eles teriam pego todo mundo. Como naquele tempo era tudo no papel, então era mais difícil você radiografar todo mundo. Mas pelo menos 20 mil pessoas, 20 mil civis, não estamos falando de militares que desertaram do Exército Vermelho e se bandearam para o lado da Alemanha. Estamos falando de civis que fugiram da Rússia durante a Revolução Bolchevique, lá em 1917, 18, 19, durante a Guerra Civil, achavam que estavam seguras na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos, etc., e foram capturadas e entregues para o governo soviético. E para encerrar essa nossa exposição da carreira do Churchill, vamos falar da sua última performance como primeiro-ministro. Vamos lembrar, ele saiu do poder em 1945, voltou em 1951 e permaneceu até 55. E nesse período, de 51 a 55, ele protagonizou 2 episódios que aqui são pouco conhecidos. O massacre da população negra do Quênia. Vamos lembrar, o Quênia, na época, ainda era colônia do Império Britânico. E a população nativa, nesse período aí de 52, 53, 54,
se insurgiu contra as leis de segregação racial que ainda vigoravam por lá. O que o primeiro-ministro Winston Churchill fez? Decretou lei marcial e mandou confinar mais ou menos 120 mil negros em campos de prisioneiros. Calcula-se que outros 12 mil foram mortos na repressão subsequente, porque na cabeça dele, desde quando preto é gente? Desde quando eles podem se revoltar contra as leis de segregação racial? Também foi nesse período que ele ajudou a articular, junto com o governo norte-americano, o golpe de Estado que derrubou o primeiro-ministro do Irã, Mohammad Mossadegh. E pelo que eu pude apurar, esse primeiro-ministro nem era socialista, enfim, mas por ele ter nacionalizado o petróleo, foi considerado uma ameaça, de modo que a CIA, juntamente com o MI6, né, o Serviço Secreto Britânico, se articularam, subornaram ali algumas pessoas e derrubaram esse primeiro-ministro. Isso teve repercussão no Brasil. Esse golpe no Irã teve repercussão no Brasil, porque aqui estávamos discutindo o marco regulatório da exploração do petróleo e o golpe no Irã foi usado como argumento em favor da tese nacionalista, né, de nacionalização do petróleo aqui no Brasil. Então, isso teve repercussão por aqui. Com isso, eu encerro a parte referente ao Winston Churchill e passo a falar de outro personagem, Ronald Reagan, que governou os Estados Unidos de 1981 a 1989. Bem, começando pela origem familiar, Ronald Reagan nasceu em 1911, na vila de Tampico, no seio de uma família protestante, presbiteriana. Ele iniciou a sua carreira como comentarista esportivo no rádio. Depois ele se mudou para a Califórnia, para Hollywood. Foi em Hollywood que ele iniciou a sua trajetória cinematográfica, principalmente em filmes de faroeste, usando aquele chapéu de cowboy, atirando para lá e para cá. Veio a Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado para servir no Exército Americano. E, por ocasião da convocação, ele usou o seu problema de vista, a sua miopia, como argumento para ser mantido na retaguarda. Então, aquela pose de machão que ele exibia nos filmes de faroeste, atirando para lá e para cá, então, aquilo era só no cinema mesmo. Aquilo era só no cinema mesmo, que na hora que ele foi convocado para a guerra, ele conseguiu ser mantido na retaguarda, serviu a guerra inteira na retaguarda, não foi mandado para o fronte, em consequência, em virtude aí da sua miopia, mais ou menos acentuada. Depois que terminou a guerra, ele retomou a sua carreira cinematográfica. Durante algum tempo, ele foi presidente do Sindicato dos Artistas, dos Cineastas, ali de 1947 a 1952. Nessa época, ele ainda era filiado ao Partido Democrata, depois ele imediatamente migrou para o Partido Republicano. Trabalhou alguns anos na General Electric, companhia multinacional que todos aqui conhecem, dando palestras motivacionais. E em 1967 conquistou o seu primeiro cargo executivo. Foi eleito governador da Califórnia. Cumpriu 2 mandatos. Governou aquele estado de 67 até 75. Uma das suas primeiras medidas foi assinar o decreto que legalizou o chamado aborto terapêutico, que permitia até a 21ª semana de gestação em caso de e risco para a saúde da mulher. Posição reiterada por Donald Trump num dos seus tweets. Vou aqui citar para vocês, já que alguns católicos fizeram campanha para Donald Trump recentemente, abre aspas, como a maioria do povo sabe, e para aqueles que gostariam de saber, eu sou fortemente pró-vida, com 3 exceções. E proteção da vida da mãe. A mesma posição de Ronald Reagan, fecha aspas. Tweet de 19 de maio de 2019.
Depois eu posso fornecer o link aos interessados. Então, essa era a posição de Trump, assim como a posição de Reagan. Eu não consegui precisar a data da iniciação de Ronald Reagan na maçonaria, mas tudo me leva a crer que ele foi iniciado na grande loja dos Elks, porque foi a essa loja que ele endereçou uma mensagem de agradecimento. Tem um vídeo na internet, um vídeo divulgado no dia 1º de julho de 1988, vídeo no qual ele expressou a sua gratidão pelo apoio que sempre recebeu da maçonaria durante o seu governo. 1988, o último ano do mandato dele. E naquele mesmo ano, no dia 11 de fevereiro, ele recebeu uma comitiva dos principais líderes da maçonaria norte-americana, estão identificados aqui, e recebeu um certificado de honra em virtude dos serviços que prestou, abre aspas, à causa do progresso da humanidade. Está aqui essa foto aqui. Então, nessa foto, em que ele aparece ladeado pelos principais líderes da maçonaria norte-americana, recebeu esse diploma pelos serviços prestados. Que serviços foram esses? Vamos ver. Bem, primeiro, ele ajudou a promover o controle de natalidade aqui na América Latina. E o governo americano considerava urgente coibir a natalidade nos países do terceiro mundo, principalmente aqui na Iberoamérica, que na cabeça deles tem uma formação muito católica e, portanto, muito natalista. Então, na cabeça deles, multiplicação de pobre é um perigo, enfim, porque questão de renda e tal, aquele pensamento malthusiano, aquele pensamento neo-malthusiano que a gente vê circulando por aí. Mas como que esse controle de natalidade era empurrado para os países da região? Por três caminhos. Primeiro, por meio de acordos bilaterais entre alguns governos aqui da América Latina, Peru, México, Bolívia, e a USAID. USAID, para quem não sabe, é United States Agency for International Development, ou seja, a Agência Internacional dos Estados Unidos para a Promoção do Desenvolvimento Internacional. É uma espécie de braço do Departamento de Estado que faz uma espécie de filantropia internacional. E nos acordos entre a USAID e alguns governos aqui da região, a liberação de empréstimos e o fornecimento de auxílio era sempre condicionada à adoção de programas de planejamento familiar, difusão da pílula anticoncepcional, etc. Conforme, para quê? Com que objetivo? Abre aspas, para garantir que os programas de planejamento familiar e as políticas de desenvolvimento econômico vão se reforçar mutuamente, conforme declarou o administrador da USAID, Peter McPherson, depoimento prestado no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, no dia 2 de agosto de 1984. Outro caminho que eles usavam para promover esse controle de natalidade era a doação de verbas, de dinheiro, do governo norte-americano para uma agência da ONU, que existe até hoje, encarregada de promover o planejamento familiar, o controle de natalidade. A UNFPA, Fundo da ONU para Atividades Populacionais. E também para o programa, olha só, davam dinheiro para o Programa Especial de Pesquisa em Reprodução Humana e Saúde Familiar da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, esses dois condutos da ONU recebiam verba do governo norte-americano. E, por intermédio da sua delegação na ONU, o governo Reagan, inclusive, propôs que o seu diretor fosse condecorado. E já que nós falamos de ONGs, convém mencionar que o governo Reagan respaldava a atuação da IPPF no Brasil. IPPF é International Planned Parenthood. É uma ONG conhecidíssima por promover o controle de natalidade pelo mundo afora. Então, aqui no Brasil,
desembarcou o vice-presidente dessa organização, senhor Daniel Weintraub, conforme consta no Telex 00353, confidencial, de 28 de março de 1985, documentação do nosso Ministério das Relações Exteriores. Ó, camarada chegou aqui, desembarcou aqui no Brasil, na cidade de Belém, e quer entrevistar as autoridades, quer nos sondar. E disse que veio com apoio da Embaixada Americana. Outro caminho que era usado para promover o controle populacional era a introdução de critérios de controle de natalidade nas decisões do Banco Mundial. Ou seja, o Banco Mundial procurava sempre condicionar a liberação de novos empréstimos e a renegociação dos antigos à adoção de programas de planejamento familiar e controle de natalidade. Para quem não sabe, o Banco Mundial e o FMI foram instituídos logo após a Conferência de Bretton Woods, em 1944, conferência essa convocada pelos ingleses e americanos para discutir a nova ordem que seria construída após a Segunda Guerra Mundial. E nessa conferência, mediante acordo de cavalheiros, ficou combinado que o presidente do Banco Mundial será sempre um cidadão norte-americano e o presidente do FMI será sempre um cidadão europeu. Até hoje é assim. Até hoje é assim. Então, o presidente do Banco Mundial é indicado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, precisa ter o seu nome aprovado pelo presidente dos Estados Unidos e pelo Senado americano e, obviamente, ele vai conduzir a sua administração em conformidade com as diretrizes da Casa Branca. E nesse período, esse programa, esse procedimento foi condenado pelo Papa João Paulo II na encíclica Solicitudo Reis Socialis, de 30 de dezembro de 1987, quando o Papa notou, abre aspas, que tais campanhas contraceptivas são devidas a pressões e financiadas por capitais provenientes do estrangeiro. E, em alguns casos, são postas como condição a que se subordinam os auxílios e a assistência econômico-financeira. Então, nessa encíclica, embora não tenha citado o governo norte-americano nominalmente, ficou muito evidente que o Papa estava se referindo ao uso desse tipo de critério na gestão dos empréstimos do Banco Mundial. E notem bem, se esse tipo de procedimento foi condenado pelo magistério pós-conciliar, que é mais flexível, então nós que seguimos o magistério pré-conciliar devemos condená-lo com mais energia ainda. Ou seja, até para os padrões do magistério liberal, posterior ao Concílio Vaticano II, isso aqui é uma política revolucionária. Encíclica Solicitudo Reis Socialis. A respeito desse detalhe, vou citar aqui uma passagem do Manual de Guerra Não Convencional das Forças Armadas Americanas. Na página 28 desse manual, Field Manual 305-130, recomenda-se que o governo norte-americano use o seu poder de veto e voto no Banco Mundial para pressionar nações recalcitrantes, que adotem condutas, tanto em matéria de política interna como externa, que de alguma forma contrariem a agenda da Casa Branca. Quem quiser uma amostra pode ler os relatórios que o Banco Mundial produziu nesse período de 1981 a 1988, quando a instituição era dirigida por Alden Clausen e Barber Conable, ambos nomeados por Reagan. O próprio discurso que Clausen proferiu na Conferência Internacional de População da ONU, no México, em 84, deixa isso bem claro. Para não tornar a palestra muito exaustiva, eu vou citar apenas alguns pronunciamentos feitos por líderes, funcionários graduados do governo norte-americano nesse período. A apresentação feita por Richard Elliott Benedict, coordenador de assuntos populacionais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, perante a Comissão de População da ONU, em
27 de janeiro de 1981. Nesse pronunciamento, nessa apresentação, ele detalhou o apoio, né, o suporte que a Casa Branca vinha dando à disseminação desse tipo de programa de controle de natalidade aqui na América Latina. Depoimento do senhor Peter McPherson, administrador da USAID, perante o Comitê de Relações Exteriores da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, no dia 9 de março de 1981. Palestra também do senhor Richard Elliott Benedict, coordenador de assuntos populacionais do Departamento de Estado dos Estados Unidos, no Instituto de Estudos Estratégicos de Bangladesh, no dia 5 de outubro de 1982. Outro pronunciamento do mesmo cidadão no Conselho de Governança do Programa de Desenvolvimento da ONU, em 20 de junho de 83. E, por fim, depoimento do senhor Peter McPherson, administrador da USAID, no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, no dia 2 de agosto de 1984. Então, todos esses pronunciamentos estão reproduzidos em papéis oficiais do governo norte-americano, na revista Current Issues e no boletim do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, posso fornecer aos interessados que quiserem conferir, tirar a dúvida. Ocorreu também, né, isso é o aspecto mais curioso, falando um pouco do nosso país, ocorreu também nesse período, no governo Reagan, a doação de verbas, de dinheiro, para sindicatos comunistas. Por incrível que pareça, né, Reagan é muito conhecido como combatente, né, da União Soviética, mas quando você examina certos documentos, você fica confuso. Quem é mais velho talvez lembre do CGT, a Confederação Geral dos Trabalhadores, um sindicato comunista que infernizou a vida do Brasil nos anos 80 com greves. Não deve ser confundido com o CGT dos anos 60, que os militares fecharam em 64. É outro CGT, mas a agenda era a mesma. De 1985 a 1990, essa confederação, a CGT, recebeu um total de 1,17 milhão de dólares em doações da NED. NED é National Endowment for Democracy. É uma organização paraestatal, estatal na verdade, né, que foi criada por decreto do governo Reagan com o objetivo de financiar movimentos pela democracia pelo mundo afora. Vamos lembrar, nessa época estava acontecendo a campanha pela abertura política no Brasil. Essa organização existe até hoje, é gerida por uma comissão bipartidária. Como eu já disse, foi criada pela resolução número 2915 do Congresso norte-americano, partiu do próprio Reagan, num discurso feito em 8 de julho de 82, a proposta de criar esse negócio, esse instrumento de guerra híbrida, se assim podemos dizer. E, curiosamente, entre as organizações beneficiadas pelas doações da NED, estava a CGT aqui do Brasil. Vai saber por que esse dinheiro foi parar lá. Falando ainda da América Latina e do suposto anticomunismo de Ronald Reagan, no dia 7 de outubro de 1986, a Casa Branca apresentou um ultimato ao governo militar chileno, ao qual deu um prazo de 5 semanas para que melhorasse a situação dos presos políticos, dos terroristas comunistas que o exército chileno havia apresado. Caso contrário, o governo norte-americano vetaria um empréstimo no valor de 290 milhões de dólares que o Chile estava solicitando ao Banco Mundial. Então, o governo norte-americano usou o seu poder de voto e veto no Banco Mundial para pressionar o regime de Pinochet a botar os vagabundos na rua, enfim, a melhorar as condições em que eles se encontravam encarcerados. Então, esse era o anticomunismo do Ronald Reagan, né? Imagina se não fosse. Também ocorreu nesse mesmo período, né, em 1985,
ocorreu um caso de espionagem contra o programa nuclear brasileiro. Vejam que curioso, o Brasil, que é um país bem menos suspeito, teve o seu programa nuclear vigiado, coibido pela Casa Branca, enquanto o Iraque, do Saddam Hussein, foi auxiliado na construção do seu arsenal de armas químicas e biológicas, no mesmo período. Curioso, que eles chamam de aliados, né? É curioso, mas de fato, nessa época, isso está registrado no memorando confidencial número 25.410/88, de 11 de maio de 1988, produzido pelo antigo Serviço Nacional de Informações, e um funcionário do IPEM, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, em São Paulo, foi demitido porque constataram que ele estava passando informação para a CIA. O nome dele aparece nesse memorando. Eu publiquei esse documento tapando o nome do cidadão, mas está lá, ele ainda está vivo, inclusive. E ele foi flagrado, né? Quem pegou foi o almirante Otton. O almirante Otton desconfiou da conduta desse cidadão, que trabalhava ali como assessor do diretor do IPEM, e aí ele foi demitido. Sorte, aqui no Brasil, infelizmente, nós temos essa cultura de abafar as coisas. Em outros países, inclusive nos Estados Unidos, os traidores são processados, às vezes até fuzilados, se for na China, na Rússia. Veja o caso de Aldrich Ames, nos Estados Unidos, o funcionário da CIA que foi flagrado passando informação para os russos. Pegou prisão perpétua, se não me engano, ou quase perpétua, quase que pegou pena de morte. Aqui no Brasil, infelizmente, nós temos essa cultura de botar panos quentes nas coisas, infelizmente. Ronald Reagan também ajudou na criação do Hamas. É curioso, eu fico até um pouco confuso que alguns admiradores de Ronald Reagan criticam o Hamas pelas suas ações, talvez ignorando que essa entidade terrorista surgiu basicamente com dinheiro do Mossad e da CIA. E qual era a jogada? A jogada era criar um movimento que funcionasse como oposição controlada a outra organização, a OLP, do Yasser Arafat. Essa informação veio a público num discurso do deputado Ron Paul, do Partido Republicano, discurso feito no dia 1º de setembro de 2009, quando a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos votou a resolução número 34, referente ao conflito entre Israel e Hamas, e nesse discurso o Ron Paul revelou por que vocês estão criticando, reclamando do Hamas se essa organização foi criada por nós. Eu sei, porque eu tinha assento no Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, lá nos anos 80, quando essa entidade foi criada. Eu lembro. Então, vocês pensam que engano a quem? Esse discurso está disponível na internet, não é documentação secreta. Também houve a exportação de tecnologia sensível para a China. Eu vejo muitos católicos e conservadores no geral reclamando da ameaça que a China representa, e de fato ela representa uma ameaça, tanto em termos econômicos como em termos políticos, não podemos subestimar a gravidade do problema, mas nós devemos lembrar que a China conseguiu construir o parque industrial que tem hoje, e também o seu parque militar, em grande parte porque Ronald Reagan, no dia 23 de novembro de 1983, assinou um decreto que alterava o regulamento de exportações dos Estados Unidos e, consequentemente, liberou a venda, o fornecimento de tecnologia e equipamento sensível para a China. Porque nos Estados Unidos, assim como em muitos países, você tem uma legislação que proíbe, ou pelo menos submete à licença prévia, o fornecimento de certos produtos. O livre mercado. Não tem livre mercado. Nessa área não tem livre mercado. Quando envolve tecnologia nuclear, aeroespacial, certos produtos químicos, não tem livre mercado. A exportação tem que ser autorizada pelo governo,
que vai examinar se aquele país é suspeito, se não é, se é inimigo, se é amigo. É assim que funciona. Então, Ronald Reagan, nesse decreto, autorizou o Departamento de Comércio a liberar, pode autorizar a venda de material sensível, tecnologia avançada para a China, não tem problema. Então, agradeçam a ele pela capacidade industrial que a China construiu nas últimas décadas. Também ocorreu o chamado escândalo do Irã-Contras. O que foi isso? Esse escândalo eclodiu em 1986, quando veio à tona que o governo americano estava fornecendo armas para o regime dos ayatolás no Irã. E esse armamento ajudava a financiar, essas vendas ajudavam a financiar a guerrilha dos Contras, que combatiam o governo socialista da Nicarágua, ali na América Central, Daniel Ortega. Era uma operação triangular que passava por Israel. Ironicamente, esses carregamentos passavam por Israel antes de chegar no regime iraniano. E o Reagan só não foi preso porque o coronel Oliver North, que está vivo até hoje, né, que era o chefe da seção de inteligência do Comando Sul das Forças Armadas Americanas, ele queimou uma quantidade enorme de papéis que incriminavam o presidente da República. Então, estourou tudo no colo dele. Estourou tudo, né? E o Reagan se safou. Mesmo assim, para quem é curioso, vocês podem buscar no YouTube o vídeo do depoimento que Ronald Reagan prestou à justiça a respeito desse escândalo. Ele aparece gaguejando e chorando nesse vídeo. O depoimento durou 11 minutos. E nesses 11 minutos de depoimento ao Ministério Público, Ronald Reagan usou as expressões não sei e não lembro 88 vezes. Então é só procurar. Eu pretendo legendar esse vídeo. Para ampliar a circulação. Mas para quem é fluente, proficiente na língua inglesa, basta procurar no YouTube que esse vídeo aparece. Também foi nesse período que Ronald Reagan ajudou o regime de Saddam Hussein a construir o seu arsenal de armas químicas e biológicas. Nos anos de 1986 a 1990. Isso tudo está detalhado no relatório da CPI que investigou o caso, chamado Relatório Higel. O Departamento de Comércio autorizou sucessivas exportações de produtos sensíveis para o regime iraquiano, insumos que servem para fazer armas químicas e biológicas. Vou explicar novamente. Isso vale, inclusive, para o Brasil. A maioria dos países tem esse tipo de regulamento. Certos produtos químicos não são exportados livremente. A empresa que quiser vender precisa de uma licença especial do governo, porque são produtos que servem tanto para fazer remédios, tudo bem, mas também servem para fazer armas químicas e biológicas. Então é exportação controlada, depende de autorização do governo. E nesse período, que foi de 86 a 90, o governo Reagan autorizou a venda massiva de insumos que depois Saddam Hussein usou para construir o seu arsenal de armas químicas e biológicas. Curiosamente, anos depois, no governo Bush, lá em 2001 a 2008, né, o governo norte-americano invadiu o Iraque alegando que o país tinha armas químicas e biológicas, armas que eles ajudaram a construir. Por ironia do destino, quem ficou encarregado de planejar a invasão foi o secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, que lá nos anos 80 havia sido encarregado de visitar Saddam Hussein na qualidade de emissário do governo Reagan. Então, o mesmo homem que nos anos 80 fazia a ponte do governo iraquiano com o governo Reagan, 20 anos depois planejou a invasão do Iraque, já no governo Bush Filho, sob a alegação de que o país tinha armas químicas e biológicas, né? Uma loucura total. Ronald Reagan também apoiou o regime socialista do Khmer Vermelho no Camboja. Isso porque era anticomunista. Imagine se não fosse. Para quem não sabe, o regime do Khmer Vermelho no Camboja foi
proporcionalmente o mais sanguinário de todos. Estima-se que 20% da população tenha morrido. Ou seja, em número de mortos, ficou na casa de 2 milhões e, em termos proporcionais, a população, algo como 20% da população morreu nos campos de trabalho. Porque o governo decretou ali um grande reset, aboliu o dinheiro, e tentou criar uma espécie de utopia na Terra, como costumam fazer os regimes socialistas. E nesse xadrez ele acabou obtendo apoio do governo norte-americano. Por quê? O Khmer Vermelho governou o Camboja de 1975 até 79, logo após a Guerra do Vietnã. Foi derrubado por outra ditadura marxista, o Vietnã, apoiado pela União Soviética. E nesse período, os correligionários, os membros do Khmer Vermelho, se alojaram ali numa franja na fronteira do país, com apoio da China e do governo norte-americano. Naquela época, o governo norte-americano desposava aquela tese do Henry Kissinger, segundo a qual os Estados Unidos deveriam apoiar a China contra a União Soviética para dividir o bloco socialista. Então, dentro desse raciocínio, Ronald Reagan e Margaret Thatcher se uniram à China socialista para apoiar o bando comunista que combatia o outro bando comunista financiado pela União Soviética. Então, esse grupo recebeu doações, do governo norte-americano de 1982 até 1981, durante o governo Reagan. As doações oscilavam entre 4 milhões e 10 milhões de dólares por ano. Isso tudo está registrado. Ronald Reagan também foi o único presidente dos Estados Unidos que baixou 2 pacotes de sanções comerciais contra o Brasil. E o primeiro pacote foi decretado no dia 13 de novembro de 1987, foi uma reação à Lei 7.232, que instituiu a Política Nacional de Informática. Então, na avaliação do presidente americano, a nossa Política Nacional de Informática, abre aspas, restringe severamente a participação estrangeira no mercado de computadores do Brasil. Nota assinada por ele. Abro aqui um parênteses. No ano seguinte, em 1988, mais exatamente no dia 23 de agosto de 88, o presidente Reagan assinou a emenda Exxon-Florio, que está em vigor até hoje. Essa emenda autoriza o presidente dos Estados Unidos a vetar a venda de qualquer empresa norte-americana para grupos estrangeiros, sempre que eles avaliarem que os interesses vitais dos Estados Unidos estão ameaçados. Aonde eu quero chegar com isso? Na cabeça do Ronald Reagan, os Estados Unidos podem e devem defender os seus interesses econômicos nacionais. Devem defender sua independência econômica, mas países como o Brasil não podem adotar o mesmo tipo de conduta para promover a sua indústria de informática, a sua indústria farmacêutica, por exemplo. Aí não pode. No ano seguinte, 22 de julho de 88, veio o segundo pacote de sanções imposto a pedido da indústria farmacêutica norte-americana, que exigia alterações no nosso Código de Propriedade Industrial, o Código Antigo de 1971, que não reconhecia patentes de medicamentos e produtos alimentícios. Então, estima-se que o Brasil tenha sofrido prejuízos aí na casa dos 5 bilhões de dólares por conta dessas sanções. Lembremos que o magistério da Igreja nos impõe o dever do patriotismo, o dever de defender os interesses nacionais. E, por fim, para encerrar essa parte a respeito do presidente Reagan, e aqui eu vou entrar num tema bem delicado, o noísmo. Para quem é católico tradicional, já está familiarizado com esse tema. Quem não conhece muito bem o magistério anterior ao Concílio Vaticano II e a ação dos inimigos da Igreja, tem agora a oportunidade de se inteirar. Pois bem, Ronald Reagan foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a transformar o noísmo
em política oficial do Estado americano. E depois dele, vários presidentes baixaram leis no mesmo sentido, sempre mencionando uma certa corrente do sionismo internacional, que é o movimento Chabad-Lubavitch. Ronald Reagan citou textualmente o líder dessa corrente, que, em resumo, é a corrente do sionismo que está por trás da construção do Terceiro Templo em Jerusalém. É a corrente racídica do sionismo internacional. E Ronald Reagan, na proclamação número 4921, de 3 de abril de 1982, instituiu o Dia Nacional da Reflexão. Vamos ler o texto aqui. Vamos ler o texto dessa proclamação do presidente Reagan. Abre aspas. Em meio às distrações e preocupações da nossa existência diária, é apropriado aos americanos fazer uma pausa para refletir sobre antigos princípios éticos e valores morais que são a base do nosso caráter como nação. Buscamos e perseguimos com firmeza os benefícios da educação, mas a educação deve ser mais do que uma iluminação factual, deve enriquecer o caráter. E um exemplo brilhante para pessoas de todas as religiões, ó, o ecumenismo, do que a educação deve ser, é aquele fornecido pelo movimento Lubavitch, liderado pelo rabino Menachem Schneerson, um líder espiritual mundial que celebrará o seu 80º aniversário no dia 4 de abril de 1982. Ele forneceu um exemplo vívido da validade eterna das 7 leis de Noé. Pesquisem sobre isso daí. Pesquisem a respeito disso daí. Tem comitê da ONU. Tem comitê da ONU discutindo a codificação dessas leis e a sua imposição pelo mundo afora. Estou dando a dica. Um código moral para todos nós. Olha só, as 7 leis de Noé, um código moral para todos nós, independentemente de crença religiosa. As 7 leis de Noé são basicamente uma religião de segunda categoria que os goi devem abraçar, enquanto que a religião de primeira categoria fica para o povo escolhido. Essa é a leitura, basicamente. Prosseguindo, vamos prosseguir aqui em reconhecimento ao 80º aniversário do rabino Lubavitch. O Senado e a Câmara dos Deputados, reunidos no Congresso, emitiram a resolução conjunta 447 para transformar o dia 4 de abril de 1982 em data nacional, o Dia da Reflexão. Agora, portanto, eu, Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, proclamo o dia 4 de abril como Dia Nacional da Reflexão. Outros presidentes americanos, tanto do Partido Democrata como do Republicano, assinaram leis semelhantes a essa daqui nos anos seguintes. E a mais recente foi assinada por Donald Trump. Vou pegar aqui o número, né? O Donald Trump também assinou uma lei com texto semelhante. Cadê? A proclamação número 10.007, de 3 de abril de 2020, do presidente norte-americano. Então, sucessivos presidentes dos Estados Unidos assinaram leis desse teor, texto praticamente Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. Vejam vocês, quem quer se aprofundar um pouco mais, deve buscar o livro de memórias do embaixador Vasco Maris. Vasco Maris trabalhou na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos nos anos 60, 70, e ele constatou visualmente, não é que alguém contou para ele constatou isso servindo na Embaixada, que mais ou menos 150 deputados, na época dele, estavam ali comprados pelo lobby de Israel. Ou seja, o Estado de Israel exerce uma grande influência sobre a política externa dos Estados Unidos. A comunidade, por assim dizer, não só o Estado de Israel, a comunidade, de um modo geral, tem grande influência
E para quem quer pesquisar um pouco mais, dentro da ONU, né, vem ocorrendo uma série de conferências patrocinadas pelo Instituto do Código Noachita, né, uma entidade credenciada junto ao Conselho Econômico e Social da ONU. Falar da Margaret Thatcher, para encerrar. A respeito dela, o conteúdo é bem mais curto, vamos dizer assim, mas igualmente assustador. Para quem não sabe, a Margaret Thatcher foi uma das responsáveis pela legalização na Grã-Bretanha. Foi legalizado, liberado naquele país em 1967, com o voto da maioria dos deputados, entre eles a Margaret Thatcher, que na época tinha assento na Câmara dos Comuns. Nessa época, ela ainda não era primeira-ministra, ela tornou-se primeira-ministra em 79 e permaneceu na função até 1990, se não me engano, até 1990. Então ela foi uma das responsáveis pela liberação. Mas não é só isso. Uma faceta pouco conhecida de Miss Thatcher é a sua ligação com o movimento ambientalista internacional, que por acaso está registrado aqui no relatório número 6283, confidencial, do antigo Serviço Nacional de Informações, 2 de junho de 1988. Margaret Thatcher foi uma das mentoras do Protocolo de Montreal, precursor do Protocolo de Kyoto. Que protocolo é esse? Redigido no âmbito da ONU. Era o protocolo que limitava a emissão de CFC, de clorofluorcarbono, porque, segundo Miss Thatcher, era necessário preservar a camada de ozônio, toda essa conversa ambientalista que a gente conhece. Então, isso começou com ela, com um protocolo do qual ela foi mentora por meio da delegação britânica na Assembleia Geral da ONU, com apoio da delegação dos Estados Unidos. Infelizmente, o Brasil aderiu. O Brasil, em 1990, aderiu a esse protocolo, assim como aderiu a outros instrumentos semelhantes, que, a meu ver, na avaliação de alguns diplomatas, são instrumentos que buscam retardar ou inibir a industrialização de países como o Brasil, a chamada teoria do congelamento do poder mundial. Margaret Thatcher tinha como braço direito o senhor Adam Courtland Butler, da nobreza, que foi ministro da Indústria, ministro da Irlanda do Norte, vice-ministro da Defesa, era secretário particular dela. Era esse homem que fazia a ligação da Margaret Thatcher com a picaretagem ambientalista internacional. Ele era filho do barão Richard Butler, ministro da Educação no governo Churchill, presidente do Partido Conservador nos anos 50 e 60, depois secretário das Relações Exteriores. Esse senhor era um dos patrocinadores da ONG Survival International, conhecida por fazer campanhas contra o Brasil no exterior, campanha contra a construção da hidrelétrica de Belo Monte, campanha contra a hidrelétrica de Tucuruí. Então, praticamente todas as obras de infraestrutura que o Brasil tentava levar adiante, principalmente na Amazônia, sofriam oposição dessa organização não governamental, financiada pela Banca Internacional. Está registrado num livro do coronel Gélio Fragapane, Amazônia, a Grande Cobiça Internacional. Então, era esse homem, basicamente a família Butler, que fazia a conexão da Margaret Thatcher com o movimento ambientalista internacional. E para encerrar, vamos falar um pouco da ação da Margaret Thatcher em relação ao Brasil. Então, basicamente, 2 episódios desagradáveis envolvendo o governo de Miss Thatcher e o governo do Brasil nos anos 80. O primeiro episódio ocorreu na Guerra das Malvinas. O Brasil apoiou a Argentina, não militarmente, mas politicamente, diplomaticamente, manteve ali uma posição de neutralidade benevolente para o lado argentino. Isso incomodou o governo britânico. Teve um avião da Força Aérea inglesa que foi detido no aeroporto do Galeão.
todo um problema diplomático. O embaixador britânico mandou nota protestando, ameaçou cortar relações diplomáticas com o Brasil por causa disso. E o Brasil, na época, ele declarou para o governo britânico: olha, o Brasil é neutro, mas se o território continental da Argentina for atacado, aí nós entramos na guerra ao lado da Argentina. Isso não aconteceu, felizmente. O segundo episódio, para encerrar, envolveu a renegociação da dívida externa brasileira. Vamos lembrar, anos 80, anos da crise da dívida externa. O Brasil se viu com a corda no pescoço, juntamente com outros países aqui da região, e o governo britânico foi um dos credores mais duros que o Brasil enfrentou durante a renegociação dos seus débitos. Miss Thatcher não aceitava o argumento de que um país do terceiro mundo, por ser mais pobre, deveria contar com condições mais generosas para renegociar seus débitos. Procurem saber o que o presidente Figueiredo achava dessa mulher para ver como ela olhava para o Brasil nessa época. Bem, isso era tudo que eu tinha para expor a respeito desses personagens. E eu encerro essa exposição com algumas prescrições. Se me é permitido, na condição de leigo, fazer algum tipo de prescrição, corrijam-me os sacerdotes da tradição se eu cometer algum equívoco. E, posteriormente, eu posso me retratar se eu disse algo que esteja em desacordo com o magistério da Igreja. Estou sempre aberto à correção dos padres da fraternidade. Mas a reflexão que eu quero trazer para os companheiros presentes, companheiros de fé e compatriotas, é a seguinte: nós, como católicos, não devemos ter como modelo esses personagens quando, muito mais perto de nós, por questões de afinidade não só religiosa como cultural, nós temos os exemplos de Filipe II, de Gabriel Garcia Moreno, de Antônio Salazar, de Isabel a Católica. Ou seja, na história não só do Brasil, mas dos países ibéricos em geral, nós temos exemplos edificantes de fato, porque aprovados pela Igreja através da palavra autorizada dos papas. Então, muito me entristece constatar que alguns católicos, inclusive alguns que se pretendem tradicionais, marginalizem e ignorem o legado dessa galeria de heróis, enquanto enaltecem figuras anticatólicas, figuras que não têm nada a ver com a formação do nosso país, personagens que, inclusive, exerceram um papel nocivo em relação à fé católica e até aos interesses do nosso país. Não faz sentido nenhum que um católico, por exemplo, enfeite o seu Facebook ou as suas redes sociais com fotos de Ronald Reagan, Margaret Thatcher ali no perfil, como eventualmente nós vemos, ou com frases desses personagens, ainda que sejam frases corretas do ponto de vista conceitual. As mesmas ideias podem ser obtidas em fontes puramente católicas, que merecem ser divulgadas de fato. Então, não faz sentido nenhum buscar ensinamentos de anticomunismo, por exemplo, junto a um líder protestante, quando nós já temos o magistério da Igreja, quando nós já temos os autores de língua espanhola, portuguesa, enfim, para nos servir, até de idioma francês, que, graças a Deus, o Centro Dom Bosco vem traduzindo e difundindo com muita competência. Ou seja, se nós queremos, de fato, formular e implementar uma política católica contra-revolucionária, então ela não deve ser conservadora, deve ser reacionária, restauracionista. Porque conservadorismo, tal como se entende hoje, é nada mais do que uma conservação da revolução, uma conservação do status quo liberal instituído do século XVIII para cá. E isso não nos interessa, não é o nosso caminho. Nós queremos ir muito além disso.
Então, a meu juízo, modestamente, o primeiro passo que devemos dar para subir de nível e conduzir uma discussão qualificada da situação religiosa e política do nosso país é afastar essas referências que vêm contaminadas com liberalismo, com protestantismo, com e buscar inspiração, de fato, naqueles autores, naqueles líderes que a Igreja aprovou, aplaudiu, naquelas obras que contam com aprovação imprimatur canônico anterior ao Concílio Vaticano II. É aí que nós podemos subir de nível e é aí que nós podemos ter a esperança de combater movimentos revolucionários mais violentos com sucesso, como o comunismo, como a agenda politicamente correta, que é outra onda da revolução, a onda que o professor Carlos Nogueira designa como, enfim, onda sado-libertina, a agenda woke. Então, se nós queremos formular uma solução duradoura para o nosso país em termos políticos e religiosos, é nessas fontes que nós devemos nos inspirar. No legado de Dom Miguel, no legado de Isabel a Católica, de Felipe II, de Gabriel Garcia Moreno. Esses são os líderes em qual nós devemos nos espelhar. Era o que eu tinha a dizer. Eu agradeço muito a todos vocês pela atenção. Viva Dom Miguel e viva Cristo Rei! Viva!